os 4 tipos de batalhas do cristão. Nossa batalha inicia quando entregamos a nossa vida a Cristo e só terminará quando nos encontrarmos com Ele para vivermos a eternidade. De acordo com a Bíblia Sagrada, lá na carta de Efésios capítulo 6, estamos em batalha contra os seres espirituais do mal. Há batalhas contra a nossa mente, batalhas contra a nossa família, dentre tantas outras. E algumas têm levado muita gente a parar. Veremos aqui 4 tipos de batalhas. Há batalhas que não travei, mas que eu tenho que pelejar. Há batalhas que eu não travei e também não tenho que pelejar. Há batalhas que eu mesmo travei e tenho que pelejar. E por fim, há batalhas que eu travei, mas que eu não vou ter que lutar. Vamos conhecermos agora esses tipos de batalhas. Primeiro, as batalhas que eu não travei, mas que eu tenho que pelejar. Mesmo sem termos travado as batalhas, algumas delas são de responsabilidade nossa. Tem gente que se acovarda dizendo que o problema não tem nada a ver consigo. Há batalhas que você não tem culpa, mas você está arrolado nela e você vai vencê-la. Como diz o texto sagrado, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Segundo Samuel, capítulo 17, versículos 26 e 32. 2. Há batalhas que eu não travei e também não tenho que pelejar. Coisa nobre é você saber qual batalha você vai gastar energia e toda a sua vida. Peça discernimento a Deus para não entrar em problemas que não são seus, e assim apenas aqueles que forem permitidos pelo Senhor. Como diz Provérbios capítulo 26, versículo 17, onde está escrito: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. 3. Há batalhas que eu mesmo travei e tenho que pelejar. Deus não vai te abandonar, mesmo que você tenha sido o culpado. Mas lembremos que todas as nossas atitudes podem acarretar para nós consequências. 4. Há batalhas que eu travei, mas que eu não vou ter que lutar. É aquela que Deus toma as nossas dores, o Senhor toma a dianteira e vence a batalha por nós. Quem começou a sua batalha? Ore ao Senhor, pois Ele vai te dar estratégia. Nessa batalha não tereis que pelejar, não temais, nem vos assusteis. No capítulo 30 de 1 Samuel, vemos que os amalequitas saquearam a cidade onde estava a família de Davi e de seus homens. Eles estavam fora e quando voltaram, viram aquela tragédia. Choraram e se angustiaram, mas depois se animaram e foram atrás deles. 5 lições podem ser extraídas do texto de 1 Samuel, capítulo 30. Primeira lição: discernimento. Davi discerniu com equilíbrio a sua batalha. O versículo 20 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se
reanimou no Senhor, seu Deus. Enquanto uns estavam angustiados, houve um determinado tempo. Há um tempo para a dor, há um tempo para o luto. Se ficarmos chorando o leite derramado o tempo todo, não iremos progredir nada. Davi se fortaleceu no Senhor enquanto outros lamentaram. Até quando ficaremos nos lamentando? Há um tempo de se levantar e se fortalecer no Senhor. Se há algo que as lutas não resistem, é quando um crente, no meio da luta, começa a louvar e glorificar a Deus. Quando Davi busca ao Senhor, Deus ilumina a mente dele. Se ele continuasse a se lamentar, dando vazão apenas às emoções, as coisas não teriam dado certo. Não podemos batalhar sem equilíbrio. Razão e emoção têm que andar juntos. A segunda lição: antes de partir para o campo de batalha, consulte ao Senhor. Tem gente que acha que sabe tudo o que deve fazer. Ore ao Senhor. O versículo 8 de 1 Samuel 30 diz: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deixe que Deus faça por você. Busque o auxílio dele antes de partir. Consulte ao Senhor. Lição 3. Não perca o foco. O versículo 17 diz: Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. O que motivou a estes homens lutarem tantas horas foi o foco. Eles estavam determinados. A força motriz na batalha está diretamente proporcional à importância que damos àquilo que lutamos. Uma coisa é ação, outra coisa é a motivação. Motivação é o motivo da ação. O que nos motiva à ação é sabermos de quem é a obra que estamos fazendo. O Senhor é o dono da obra. Todos que fazem a vontade de Deus fazem a obra, mas nem todos que estão militando na obra fazem a vontade de Deus. A vontade dele é a nossa santificação. É dessa forma que vencemos as nossas batalhas. Quando você está em profunda adoração, você não vê a batalha. A lição 4: recupere o que perdeu. Os versículos 18 e 19 dizem: Assim Davi salvou tudo o que havia tomado os amalequitas, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Recupere aquilo que você perdeu. Não tenha medo. Não deixe nada para trás. Lição 5: recolha os despojos. O versículo 20 diz: Também tomou todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Davi pegou tudo o que perdeu e ainda levou despojo de guerra, ou seja, é aquilo a mais que Deus dá para você. Você está cansado e fadigado, mas no final da batalha, Deus pode te dar além do que aquilo que você lutou. Davi levou tudo dos amalequitas e ainda a coroa do rei. Todos nós temos batalhas e vários níveis delas se apresentam diariamente diante de nós. No final da batalha,
depois de ter conquistado, responda a uma pergunta: Senhor, o que aprendo aqui? Quantas batalhas você já travou? Quantas vezes ele já te livrou? Ao final dela, o que você aprendeu? Isso faz toda a diferença para você enfrentar a próxima batalha. Davi disse: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo 27, 3. Ele viveu um dia um cerco de um exército de inimigos, mas Deus lhe deu o livramento. Ele experimentou o livramento do Senhor. Quem passa por batalhas precisa aprender com elas. Tem pessoas que passam pelas batalhas várias vezes e reagem exatamente igual, da mesma forma, com os mesmos medos, com os mesmos erros. Não seja assim. Saiba como fazer. Consulte ao Senhor. A cada batalha, pergunte ao Senhor: o que aprendo aqui? Você tem que aprender alguma coisa. Quem não aprende, repete a lição várias vezes, até aprender a lição. Deus não vai te colocar em níveis maiores sem te colocar na prova. O que você tem aprendido com as batalhas que você tem passado? Você tem que aprender. Tem que aprender nesta situação. Quem sabe você não tem aprendido nada com a batalha e você já está enfraquecido. Deus pode fortalecer o seu coração para as batalhas que virão. Não queira repetir esta lição nunca mais. É a última vez. Aprenda esta lição. O Senhor vai te dar vitória.